Você namoraria alguém muito menos inteligente que você? História 1. Eu já namorei e faria de novo, se não fosse casado, porque você aprende que não só existem vários tipos de inteligência, mas também que a inteligência não é a única coisa que faz um relacionamento funcionar. Descobri que é mais importante encontrar alguém que complemente suas fraquezas e cujas fraquezas são complementadas por você. Você consegue construir uma família mais forte dessa forma. O mesmo pode ser dito sobre inteligência. Alguém que é analítico pode ser complementado por alguém com mais inteligência emocional, desde que saiba disso e esteja disposto a trabalhar juntos. Opinião: exatamente o que eu penso. Dá para aprender alguma coisa com todo mundo. História 2. É difícil estar com uma pessoa burra, mas é mais difícil estar com uma pessoa burra que pensa que é inteligente e que quer estar sempre certa. Nunca faria isso de novo. Opinião: elas não entendem que são burras por causa do efeito Dunning-Kruger. Isso significa que pessoas burras geralmente não entendem que são burras. Elas acham que são inteligentes. Elas sabem tão pouco que nem sabem o quanto há para saber e, portanto, acham que sabem tudo. História 3. Nunca mais. Eu tinha que explicar tudo para ele como se ele fosse uma criança, porque ele não conseguia entender situações hipotéticas. E ele ficava bravo se eu entendesse algo antes dele, como uma reviravolta na trama de um filme ou um comentário sarcástico de um comediante. Ele também achava que ler era chato e uma perda de tempo, e desprezava ativamente as pessoas que valorizavam o ensino superior. O outro cara é muito gentil, então dei uma chance a ele, mas não tinha absolutamente nada acontecendo na cabeça dele. As luzes estavam acesas, mas não tinha ninguém em casa. Eu estava entediada e não aguentava mais. Opinião: é difícil manter as coisas funcionando quando você está carregando a conversa e a outra pessoa nem tenta ou nem consegue acompanhar. História 4. Sim, porque ele era maravilhoso em todas as outras áreas. Responsável, atencioso, generoso, limpo, ótimo cozinheiro. Sim, eu provavelmente faria de novo, mas meu namorado atual combina e, talvez, até supera a minha inteligência. Na verdade, ele é mais inteligente em algumas áreas e eu sou mais inteligente em outras. Estar com alguém que combina com você intelectualmente é revigorante e faz com que as conversas nunca fiquem entediantes. Eu amo conversar com esse homem e amo ouvir suas histórias. Além disso, ele é todas as outras coisas também. Então espero que nunca mais tenha que considerar namorar outra pessoa. Opinião: ninguém é perfeito e todos têm algo de bom a oferecer. História 5. Deixa eu te dizer que é muito ruim estar com alguém menos inteligente. Se você quiser ter alguma conversa, esteja preparado para explicar tudo, geralmente mais de uma vez. E para simplificar o seu vocabulário também. Além disso, você tem que ter certeza de que eles não estão fazendo nada estúpido, como assinar a Amazon Prime e esquecer que fez isso. Eu nunca mais vou conseguir namorar alguém tão burra de novo. Não importa o quão bonita ela seja. Opinião: parece exaustivo. História 6. Outra maneira de olhar para essas pessoas é que elas são felizes ou contentes com suas vidas. Muitas vezes, alguns dos pensadores profundos e debatedores acreditam que pessoas felizes são burras demais para perceber o quão horrível o mundo está. Portanto, eles se consideram superiores. Talvez essas chamadas pessoas burras sejam as que mais aproveitam a vida. Eles geralmente não são aqueles que passam anos em terapia, deprimidos, se comparando aos outros, ficando chateados com coisas que não têm poder para mudar e se preocupando com o amanhã em vez de aproveitar o hoje. Eles não são tão inseguros e também não pensam demais em tudo. São as pessoas inteligentes que precisam aprender a descomprimir, meditar e simplificar suas vidas porque estão sempre estressadas.
ou preocupadas com alguma coisa ou outra. Acredito que em um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, ter alguém para voltar para casa com que você não precisa brigar ou debater pode ser uma espécie de santuário pacífico. Há muitas outras pessoas para ter uma batalha de inteligência se isso é algo que alguém goste. Se houver atração física, química, senso de humor semelhante, vocês podem aproveitar muitas coisas, como viagens, filmes, música, dança e inúmeras outras coisas que os casais fazem juntos. Além de serem solidários, isso parece um bom negócio. Não tem necessidade de brigar por cenários hipotéticos. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis com a felicidade. Tudo o que elas conhecem são obstáculos e desafios. Elas dizem que querem paz e serenidade, mas quando as encontram, ficam entediadas. Felicidade não é conseguir o que você quer, é querer o que você tem. Opinião. Isso é tão bem escrito que é surreal. História 7. Honestamente, depende muito do tipo de inteligência. Se eles são menos inclinados academicamente, isso não é um obstáculo para mim, desde que eles possam se envolver em conversas significativas e estimulantes. No entanto, se eles não têm habilidades básicas para a vida ou esperteza e não estão dispostos a aprender ou crescer, isso é um grande sinal de alerta. Eu não sou o pai deles. E não estou procurando assumir a responsabilidade de ensinar alguém a ser independente, quando eles são totalmente capazes de descobrir isso sozinhos. É sobre ter o impulso de melhorar e se adaptar. E se alguém se recusa a fazer isso, isso sinaliza uma falta de maturidade e responsabilidade pessoal que eu simplesmente não posso ignorar. Opinião. Sim, eu acho que ninguém quer cuidar de uma pessoa que se recusa a crescer. História 8. Não me incomodaria. Sou bem inteligente, mas não preciso de conversas filosóficas profundas com alguém para ter um relacionamento gratificante. Não é algo que eu busque, talvez porque eu não use todo o meu potencial. Simplesmente não é tão importante para mim. Eu não conseguiria, no entanto, namorar alguém que não tivesse bom senso básico. Acho essas pessoas incrivelmente frustrantes. Opinião. Concordo plenamente. Inteligência não é tudo em um relacionamento, mas a falta de bom senso básico pode definitivamente ser um obstáculo. História 9. Já namorei mulheres que não eram tão inteligentes quanto eu, e não deu certo. A maioria das mulheres com quem fiquei também consegue ver a diferença. Muitas dizem, eu me sinto burra perto de você. Eu geralmente não tiro conclusões precipitadas de que elas são menos inteligentes. Acho que é mais um caso delas serem menos informadas. E não as culpo por isso, contanto que elas estejam dispostas e sejam capazes de aprender. Eu as aceito e as apoio nesse esforço. No entanto, houve momentos em que minha parceira estava níveis de magnitude abaixo de mim. Nessas ocasiões, eu fico muito desanimado e não quero ter nada a ver com elas, independentemente de quão boas elas possam parecer. Ironicamente, ter um alto grau de educação não torna alguém inteligente. Recentemente comecei a conversar com uma mulher que tem mestrado, e ela não conseguia nem entender o pensamento crítico básico. Era coisa de louco. Edição. Ser inteligente ou tomar decisões racionais me impediu de conseguir dormir com alguém muitas vezes. Muitas mulheres não consideram a inteligência uma característica atraente. Opinião: eu acho que as pessoas dão valor demais à educação superior. As pessoas precisam entender que isso não significa necessariamente que a pessoa é inteligente de verdade. História 10. Cara, deixa eu te contar sobre uma vez que cometi o erro de namorar alguém que era, digamos, um pouco intelectualmente desafiado. E com isso quero dizer que eu estava tendo uma conversa com uma parede de tijolos, exceto que a parede ocasionalmente balançava a cabeça e sorria. Então, tudo começou quando conheci esse cara em uma festa. Vamos chamar ele de Tom. Ele era fofo do tipo... Não pense muito na aparência dele, e nos damos muito bem.
Ele tinha aquele charme, sabe? O tipo que faz você se sentir como se fosse a única pessoa na sala. Mas não demorou muito para eu começar a perceber que algo parecia muito estranho. Não era imediatamente óbvio, mas quando começamos a ter conversas de verdade, ficou muito claro. O cérebro desse cara não estava funcionando do jeito que eu estava acostumada. No começo pensei que talvez estivesse pensando demais. Quer dizer, às vezes as pessoas ficam nervosas, certo? Ou talvez ele seja apenas um pouco mais tranquilo quando se trata de tópicos profundos. Mas então, conforme passamos mais tempo juntos, era como se meu cérebro e o dele estivessem falando línguas completamente diferentes. Eu lembro de uma noite em que estávamos saindo e de alguma forma o assunto livro surgiu. Perguntei se ele gostava de ler e ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de perguntar se ele sabia falar mandarim. Depois de uma longa pausa, ele disse: Quer dizer, eu li algumas coisas, tipo, cê sabe, revistas e essas coisas. Eu fiquei tipo, ok, justo, nem todo mundo gosta de ler livros, mas então perguntei se ele já tinha lido algo sobre história ou filosofia, só para ver onde seus interesses poderiam estar. Ele pensou por um segundo, coçou a cabeça e então respondeu: Ah, sim, quer dizer, história é legal. Eu vi muitos filmes sobre história, tipo Gladiador e Coração Valente. Eu tentei não deixar meu rosto demonstrar meus pensamentos, mas por dentro eu estava tipo, isso está realmente acontecendo agora. Quer dizer, eu não esperava que ele citasse Platão ou algo assim, mas imaginei que poderia haver um pouco mais de profundidade. Mas não parou por aí. Com o passar do tempo, comecei a perceber que ele simplesmente não tinha profundidade nenhuma. E não estou falando do tipo de pessoa que é apenas quieta ou reservada. Não, ele realmente não parecia entender nada, além de conversas superficiais. Podíamos falar sobre os tópicos mais básicos. E era como tentar explicar física quântica para um cachorro. Lembro que um dia tentei trazer à tona um artigo de notícias simples sobre mudanças climáticas, algo que eu sabia que era um assunto meio controverso. Eu esperava obter sua perspectiva, talvez desencadear algum debate intelectual, sabe? Em vez disso, Tom deu de ombros e disse: Sim, ouvi falar sobre isso. É aquele negócio do tempo, né? É complicado. Nesse ponto, percebi que minhas tentativas de ter qualquer tipo de troca de ideia significativa estavam fracassando. Era como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Eu já era alguém que amava discussões profundas e instigantes. Se eu não conseguia isso em um relacionamento, qual era o sentido de estar juntos? Não eram apenas as conversas. Era a maneira como ele processava as informações também. Ou melhor, não processava. Ele tinha esse hábito irritante de concordar com tudo que eu dizia, mesmo que não tivesse sentido nenhum. Uma vez mencionei que tinha ido ao Japão e estava falando sobre o quão diferente a cultura é. E a resposta dele? Sim, eu entendo totalmente. Já fui na Disney e é mais ou menos assim. Eu não conseguia nem começar a destrinchar essa comparação. Era como se toda vez que eu tentasse me aprofundar em um tópico, eu encontrasse uma linha reta, uma parede. Por fim, percebi que estava meio que perdendo meu tempo. Quer dizer, eu não estava pedindo que alguém fosse uma enciclopédia ambulante, mas eu precisava de alguém que pudesse se envolver comigo pelo menos em algum nível intelectual. E estava claro que Tom não era essa pessoa. Então foi um pouco doloroso, honestamente. Não porque eu queria ser uma intelectual snob, mas porque percebi que estava comprometendo algo que era muito importante para mim. Então nós terminamos. E olhando para trás, eu definitivamente aprendi que ter uma conexão sólida com alguém intelectualmente é muito mais importante do que eu pensava na época. Você não pode contar apenas com o charme e com a aparência para manter as coisas funcionando. Pelo menos não para mim. Então sim, eu definitivamente namorei alguém abaixo do meu nível de inteligência. E embora tenha sido uma experiência que me ensinou muito sobre o que eu realmente preciso em um parceiro, serei a primeira pessoa a admitir que foi meio difícil. Definitivamente não é um erro que eu vou repetir. Opinião: namorar alguém com uma inteligência muito inferior pode ser frustrante mesmo. É como se você só pudesse falar sobre coisas superficiais e básicas o tempo todo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever
e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.